Isaac Newton. Isaac Newton nasceu no dia 4 de janeiro de 1643, foi físico e matemático, que descreveu a lei que é relativa aos movimentos dos corpos. Newton é autor da Filosofia Naturalis, princípio matemático, obra na qual ele descreveu a lei da gravitação universal e as leis do movimento. As forças de ação e reação têm algumas características. Possuem a mesma natureza, ou seja, são ambas de contato ou de campo. São forças trocadas entre dois corpos e a outra não se anulam e não se repelem, por estar trocadas entre dois corpos diferentes. Essa força está muito comum no nosso cotidiano e o ato de caminhar é um dos exemplos dessa lei. Que ao caminharmos, somos direcionados para frente e isso acontece por conta da força que aplicamos sobre o chão. E agora eu vou mostrar um exemplo. A terceira lei de Newton pode ser considerada da seguinte forma. Se o corpo A aplicar uma força sobre o corpo B, o corpo B receberá dele uma força de mesma intensidade, de mesma direção, em sentido contrário. Um exemplo. Bom, eu era o corpo A e ela era o corpo B. Então aconteceu que nós voltamos uma força de mesma direção e de sentido contrário. De acordo com Newton, as forças aparecem sempre aos pares. Elas são interações entre corpos. Newton chamou essas forças que compõem o par de ação e reação. Por isso, a terceira lei é conhecida pela lei da ação e reação. Porém, qualquer força que compõe o par pode ser chamada de ação e reação, pois no entender de Newton, as forças aparecem simultaneamente. A ação e reação agem sobre corpos distintos, por isso não se cancelam. O fato de ação e reação terem o mesmo modo não significa que terão o mesmo efeito, isto é, não significa que necessariamente produzirão a mesma aceleração, pois a aceleração de cada corpo vai depender de sua massa, de acordo com a segunda lei. Agora a gente vai dar alguns exemplos sobre a terceira lei de Newton. Agora vou dar um exemplo. Pelo princípio da ação e reação, tanto a pessoa que empurrou a mesa como a mesa que foi em sentido contrário, isso ocorre por conta do impulso que colocamos sobre a mesa. Bem, isso aconteceu por conta que o ar que estava dentro da bexiga empurrou a bexiga para um lado e a bexiga empurrou o ar para outro lado.